Olá, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pod. E para vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, hoje conversaremos com uma convidada muito especial, Renata Cavalcante, que está aqui conosco. Ela que é psicóloga da Associação Pod. E o tema será acolhimento familiar, fortalecendo o cuidado. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Nayara. Olá a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Bom, para iniciarmos, nós vamos bater um bate-papo, uma conversa bem interessante e o tema que Renata nos trouxe é importantíssimo. Fala sobre o acolhimento familiar, fortalecendo o cuidado, que é uma atividade que já é comum na Associação Pod. E para iniciarmos, eu gostaria de saber, Renata, para introduzir nossa conversa de hoje, como vocês trabalham o acolhimento familiar na Associação Pod? Bem, o acolhimento familiar, ele é uma prática presente já em todas as relações de cuidado. A gente pode até falar que o acolhimento é uma forma de inclusão, porque a gente dá voz ao outro, a gente dá oportunidade à criança, como também a gente dá oportunidade aos seus laços vinculares, ou seja, a família, os pais, os responsáveis, os cuidadores. Então, o acolhimento ele vem para, através de um olhar mais alargado, a Associação Pod tem o objetivo de promover um cuidado, uma oferta de um cuidado mais humanizado. Então, a gente não só se preocupa com a criança, a gente também se preocupa se quem cuida está sendo cuidado. Então, na linha do cuidado, também é considerado o cuidador. Até porque a nossa realidade, vivenciamos que o cuidado muitas vezes é ofertado exclusivamente por uma única pessoa. Ou ela assume todo o cuidado, ou a maior parte dele, das responsabilidades, das tarefas. E aí a gente vê esse papel muito exclusivo na figura da mulher. Sim. Então, nós vemos exclusivamente mães, avós, efetuando esse cuidado. Então, por isso, né, veio ainda mais a necessidade de ofertar um acolhimento adequado para que a gente possa, sim, estar incluindo ainda mais um bem-estar, favorecendo um bem-estar às crianças. Existe uma primeira intervenção, que é uma intervenção planejada, que é o projeto terapêutico. Cada família tem o seu projeto terapêutico. E nele não está apenas a assistência que vai ser oferecida à criança, mas também, né? Exato, mas também considera os cuidadores como atores importantes, então também a gente inclui nesse cuidado. E aí também a gente vê que o acolhimento, não só na Associação Pod, mas a gente já vê que ele tem benefícios e a gente quer cada vez mais que se entenda a associação como a rede de apoio do cuidador também. Entendi. É importante a associação pode ter esse olhar, né? E eu queria frisar aqui também a questão de como essas mães, na maioria das vezes, né? Porque existem também alguns pais, enfim, tios ou familiares, irmãos que chegam até a associação pode com as crianças que chamamos de beneficiários, mas como eles chegam fragilizados, né? E aí a importância desse olhar para o acolhimento familiar que você acabou de citar para nós. E aí, Renata, eu gostaria de saber como as famílias recebem esse tipo de acolhimento, se elas de fato se abrem para que vocês consigam chegar até elas ou se existe uma resistência. Bem, existem as duas realidades. A gente se depara com situações onde há resistência por parte da família, mas aí a gente também compreende que essa situação não se trata de uma fragilidade nossa, mas que a gente sabe que essas famílias circulam
por vários lugares, por vários serviços. E, às vezes, por ter passado por uma experiência ruim, não consegue, acaba pensando que aquilo vai acontecer novamente, então, muitas vezes ficam apenas resumidas a querer falar do diagnóstico Sim. e apenas isso. Então, a gente encontra essas questões. Também existe um outro lado em que há situações onde a pessoa pode, e de fato está tão fragilizada, que aí ela pode entender que falar sobre certo assunto, certo sentimento, pode tocar algo doloroso. Então, a gente, claro, com muita responsabilidade, né, a gente não recua do acolhimento, né, a gente fortalece ele de forma ainda mais respeitosa e cuidadosa. E aí, adiante, a gente percebe o quanto que, na verdade, existia um forte interesse delas serem escutadas, delas serem ouvidas. E aí, também, a gente percebe a necessidade do cuidado. Entendi. Interessante, né, Renata? Tem que ter todo um manejo, né? Uma forma profissional de chegar até elas para conseguir que elas, de fato, falem o que estão sentindo, que a gente sabe que também é um acúmulo, né, de várias coisas. E aí, eu gostaria de saber quais as demandas que chegam com mais frequência, né, até vocês na realidade da Associação Pode. E aí você pode também, Renata, destrinchar para nós como são executados os tipos de atividades, porque você falou do projeto terapêutico, né? Aí existem mais algumas outras ações que chegam até as mães, enfim. Bem, a gente entende que o papel de cuidar, muitas vezes, ele vem junto com uma sobrecarga. E aí, as consequências dessa sobrecarga, muitas vezes, são de efeitos negativos. Então, a gente percebe, é muito comum a demanda nesse sentido, né, da gente perceber que o cuidador, ele experimenta sentimentos de raiva, de tristeza, de ansiedade, né, de irritabilidade sem motivo aparente, né? Como também comportamentos do tipo de uma preferência de um isolamento social. A gente percebe também dificuldade financeira e até questões conjugais também fragilizadas. Então, essas questões são resultado das diversas tarefas que muitas vezes o papel de cuidar traz. Agora, claro, cuidar não é só isso, né? A gente também tem que enfatizar que o cuidado, ele também traz, né, sentimentos positivos. A gente vivencia isso e percebe o cuidador, né, com muita fé, com muita solidariedade, com muito amor, muito carinho, que são importantes para lidar com o dia a dia. Então, para que a gente possa fortalecer esse sentimento, né, essas sensações positivas que fortalecem o cuidado, a associação, durante o ano, tem uma série de ações, né, que visa exatamente promover as ações de autocuidado e promover o fortalecimento, né, desses sentimentos positivos. Sim, Renata, eu concordo com sua fala, né? Porque a gente sabe que elas vêm com um peso e com uma sobrecarga muito grande. E aí, diante disso, eu gostaria de saber com que frequência acontece esse tipo de acompanhamento que você citou anteriormente. Bem, o acolhimento familiar, a gente pode falar que existe um momento inicial, que é quando a família é inserida na associação. Então, que é exatamente como eu citei no início, o projeto terapêutico faz parte dessa acolhida inicial. Mas acolhimento não é algo concreto, digamos assim, não é uma sala com a placa escrita acolhimento, não é isso. Acolhimento é uma constante. Então, existe esse acolhimento inicial, quando a criança é inserida, a criança passa a ser beneficiária, mas também existe a situação que somos uma equipe multi. Então,
diante dos acompanhamentos que são realizados pelos profissionais, não só necessariamente no setor de psicologia, pode acontecer de a família não procurar o profissional para falar sobre algo específico, alguma queixa, alguma dúvida, mas o profissional perceba que há algum desajuste, algo disfuncional, seja através do comportamento do beneficiário ou a dinâmica da família que passou a ser diferente e tem afetado o tratamento, o acompanhamento. Então, o olhar técnico também pode trazer a necessidade de haver um acolhimento, seja por um setor de psicologia, no caso. Como também existe a situação onde a família espontaneamente procura falar sobre alguma necessidade, sobre alguma questão. Então, a gente, como eu falei, o acolhimento ele é uma constante, né? Não é só no início, não é específico. Durante todo o Exatamente, durante todo o acompanhamento existe a acolhida. No caso, esse acolhimento familiar que a gente relata aqui no podcast de hoje, nesse episódio, não é algo só do setor de psicologia, é algo da equipe total da Associação PODE, que vai de acordo com a identificação de cada problema, de cada mãe, enfim. Então, é algo geral, né? Isso... Acolhimento é, como eu falei, não é um lugar específico. Acolhimento, quando a gente fala disso, a gente fala de postura. Postura de acolhida, é uma postura ética, que aí não se restringe ao psicólogo. Né? Os outros profissionais, todo profissional que é envolvido em assistência, ele precisa ter essa postura de acolhimento. Mas aí, no caso do psicólogo, né, que aí seria você e a equipe de psicologia da Associação PODE, existe uma ação voltada só para a área de vocês, que a gente vai falar posteriormente. E aí, Renata, na sua visão, o que você enxerga de positivo diante desse acompanhamento às famílias? Visto que existe a fragilização e uma certa sensibilidade pela questão das patologias dos seus filhos. E aí, nelas, de acordo com essa intervenção de vocês, o que é que você enxerga de positivo? Exatamente, por se tratar de famílias em situação de vulnerabilidade, muitas vezes. E quando a gente fala vulnerabilidade, às vezes é até no plural mesmo, né? São várias vulnerabilidades. E aí, mais ainda, a gente enxerga o quanto que é importante o acolhimento. É visto que o acolhimento, ele tem uma repercussão favorável na vida dos beneficiários, como também do cuidador. A gente percebe que se torna algo que demonstra mais segurança no cuidado, porque a gente oferece a orientação, a gente oferece a escuta. Então, é fato de que o acolhimento, mesmo tendo nascido numa esfera pública, mas toda instituição que tem o objetivo de oferecer um atendimento em conjunto, né, estreitamente próximo à humanização, então cabe muito bem. E é a proposta nossa, né, de cada vez oferecer um cuidado ainda mais humanizado. Então, o acolhimento, sem dúvida, também favorece a essas questões. Perfeito. E aí eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o plantão psicológico que vai acontecer esse ano na instituição, é uma novidade, né? E aí eu queria que você destrinchasse um pouco para nós a importância dele, como é que vai acontecer, a periodicidade, enfim. Bem, exatamente nesse caminho, nesse caminhar, aliás, de favorecer ainda mais a qualidade de vida dos nossos beneficiários, a gente vem esse ano com essa proposta de haver plantão psicológico na associação, e aí realmente vai envolver apenas os profissionais de psicologia atuando, né? E aí é uma atividade, é uma ação de promoção do autocuidado, é um suporte terapêutico que a gente vai oferecer aos cuidadores, às famílias. E aí a gente tem
a previsão de que possa acontecer, pelo menos a cada 2 meses, a gente está amadurecendo essa ação, mas a gente pretende que realmente ela aconteça para exatamente a gente poder cuidar de questões relacionadas à saúde mental. Uhum. E aí, por exatamente a gente saber que a maioria, muitas das famílias vivenciam situações que envolvem sofrimento e muitas vezes até esse sofrimento atrapalha o beneficiário, até a gente tem que fazer o movimento de ressurgir na família, né, de equilibrar, encontrar um equilíbrio diante, né, daquela situação. Então, a gente pretende fortalecer ainda mais o cuidado com os nossos beneficiários, exatamente também através de quem cuida. Uhum. Pegando um gancho aí, Renata, dessa sua frase, cuidando de quem cuida, além do plantão psicológico, eu sei que na Associação Pode existem também outras ações que são executadas durante o ano, que são voltadas para as famílias. Lembrei bem aqui também da Feira de Saúde e Beleza, né, que é uma feira muito... Eu acho que as mães esperam muito essa feira, que acontece com serviços de saúde e também de beleza, tem corte, tem exames, e é um dia muito especial para elas, que elas esperam ansiosamente. Talvez elas não tenham nesse momento durante o ano, e a Associação Pode proporciona para elas isso de forma tão especial, né? E além disso, também lembrei aqui das rodas de diálogo que acontecem com os profissionais durante o ano, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se tiver mais algumas ações também que você especifique para nós, e da importância da forma que elas saem renovadas dessas ações que a Associação Pode executa. É muito importante, no cuidado em saúde, a atuação que seja no sentido de um cuidado integral. Então, além da gente oferecer a assistência das terapias, né, da terapêutica com os profissionais. Que é algo mais técnico, né? Exato, né, mais profissional, especializado. Além disso, obviamente, se entende que a gente é muito mais que isso, né? O ser humano é muito mais que isso. Então, momentos como esse, de rodas de conversa, palestras, né, atendimentos que podem ser gerados por alguma questão individual, a feira, como você falou, de saúde. Então, dá a possibilidade dessas famílias vivenciarem além do que se entende da patologia, além da patologia, que mesmo sendo algo que a família vai continuar, né, na sua caminhada com essas questões, precisando cuidar de tudo isso, mas não pode se esquecer que tem que cuidar de si, de outras questões, né? Tem que ver a alegria, tem que vivenciar, tem que sorrir. É verdade. Né? A gente muitas vezes vê que passaram-se dias sem sorrir, né? E às vezes elas próprias esquecem disso, né? Ficam só focadas ali no cuidar, no cuidar, no cuidar, se preocupar, carinho, amor, e esquecem do eu. Isso. É muito comum no papel de cuidar que a pessoa que está nesse papel de cuidador, ela coloque as necessidades do outro, da pessoa cuidada, em detrimento das suas. Então, isso pode sim gerar um sofrimento, porque você sempre vai estar na iniciativa de estar atendendo o outro e deixando tuas demandas sempre para depois. Sim. Então, de fato, isso sim, a gente entende que pode gerar um sofrimento, consequentemente até um adoecimento. É verdade. Diante disso, Renata, eu gostaria que você deixasse aqui para nós, né? Não só para as famílias do POD, mas no geral, algumas dicas de autocuidado, né? Que as pessoas podem fazer para estar se cuidando, pensando mais em si. Bem, é muito importante, claro, a iniciativa da associação em ofertar muito além das terapias, desse cuidado especializado, mas a gente também precisa estimular o cuidar de si. Exatamente, e não ficar apenas esperando que um outro faça esse papel. Sim.
Então, ações de autocuidado, a gente pode pensar, procure conversar sobre seus sentimentos com pessoas que você confie, porque a gente sabe que essas famílias muitas vezes vivenciam muito julgamento, né? Então, procura alguém que você possa conversar, uma pessoa de confiança, resgatar algo que você antes tinha prazer em fazer, tinha interesse. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue manter a rotina, obviamente, mas minimamente também tentar vivenciar algo que antes você gostava. Às vezes isso, pintar uma unha, fazer um cabelo, pode ser sim terapêutico, né? Muitas vezes a gente nem vê essas mães. Eu acabo tendo que me referir às mulheres porque de fato é a maioria no cuidado, mas isso elas não têm, dizem não ter tempo, não conseguem ter tempo, né? E falando nisso, aproveito para dizer que autocuidado também é você pensar na viabilidade de compartilhar esse cuidado. Ver quem pode estar contigo compartilhando, dividindo as tarefas, as responsabilidades. Isso também é saudável. E aí você pode pensar também em fazer exercício diante do que é possível, né? No teu âmbito mesmo. Ou até mesmo descansar quando puder, relaxar. Também algo muito importante é você reconhecer algumas questões, algumas situações. Por exemplo, se você vivencia insônia, irritabilidade sem um real motivo, nervosismo, muita ansiedade, ou a gente até vê situações onde a pessoa tem vontade de fugir, de desistir, experimenta a desesperança, né? Então, a gente precisa se olhar, se perceber. Se há algo assim, é necessário buscar ajuda especializada. E aí você pode ver um médico ou um outro profissional de saúde que pode sim estar cuidando dessas questões. Se está difícil sozinho, busque ajuda especializada. Nesse caso, já não vai ter aquela pessoa de eu mesma consigo me cuidar, né? Já tem algo além disso, e aí seria a ajuda que você falou. É porque é importante a gente não, nessa fala minha, não gerar mais sobrecarga. Que eu também tenho que fazer isso, né? Mas, de fato, é necessário partir, né, da própria pessoa também esse sentimento de que ela precisa estar se observando, precisa estar se cuidando. Não que seja mais algo mais que eu também tenha que cumprir. Tem que ter esse compromisso com você. Exatamente para que você tenha condições de continuar executando, né, estando no papel de cuidador. É verdade. E aí, Renata, eu gostaria de saber uma pergunta mais relacionada à instituição, à Associação POD, que é uma dúvida também frequente das pessoas em relação a quais trâmites as famílias devem realizar para que a criança seja inserida na Associação POD. Sim, muito importante. É necessário que a família faça o contato, realize contato com a associação através de telefone, de e-mail. E aí a gente funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e de 13 às 17 e aos sábados de 8 às 14 horas. E é fundamental que a criança já possua laudo médico, que aí vai ter a indicação do diagnóstico, e aí a gente vai poder dar direcionamento às terapias, aos profissionais que podem estar atuando na assistência. No caso, existe uma lista de espera, não é isso? Para que a criança possa ser inserida, além do laudo e tal, do contato? Sim, é muito importante a gente esclarecer que há essa situação, mas isso não impede de que esse contato seja realizado. Sim. É importante que se faça, porque em algum momento a assistência vai ser ofertada. Bom, Renata, já que estamos falando de saúde mental, desse acolhimento familiar, passou-se agora, né, o mês de janeiro, encerramos, mas eu gostaria de citar aqui, de frisar a importância
da campanha Janeiro Branco, que visa a atenção à saúde mental e emocional. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre e a importância dessa campanha no mês anterior. É importante a gente falar dela ainda, porque, na verdade, saúde mental a gente precisa cuidar os 365 dias do ano. É verdade. E não apenas em janeiro. Então, é importante estar falando, estar divulgando. Claro que essa minha fala não invalida a campanha. É importante, porque os serviços acabam, de fato, falando mais, dando mais importância, né? Realizando ações em prol da saúde mental. Então, que é exatamente o objetivo de uma campanha, de trazer a sensibilização, a conscientização, e no caso do Janeiro Branco, em relação à saúde mental, de que, de fato, a gente tem sido recorrente as situações em saúde mental. No nosso caso, a gente vê um exemplo. Tem a ansiedade da mãe, tem a ansiedade do pai, tem a ansiedade do filho. Quando junta, a magnitude disso, né? Então, o quanto que, de fato, isso pode se desdobrar em algo que realmente precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Então, a gente vai para cardiologista, a gente vai para diversas especialidades. Verdade. E, às vezes, a gente esquece, né, de que essa parte é muito importante também. Inclusive, o tema trazia isso, cuidar a tempo. A gente precisa também pensar na prevenção em saúde mental. Saúde não é só a ausência de doença. A gente precisa estar cuidando para prevenir que situações, né, mais críticas cheguem, e muitas vezes é isso que a gente se depara. Já tem algo instalado, e aí é quando a pessoa vai procurar, ou quando ela de fato ainda não consegue, um outro é que vai e observa e busca uma ajuda. Então, é importante sim que a gente fale que é necessário estar cuidando o ano inteiro. É verdade. Certíssima. A gente às vezes não dá importância à saúde mental, né? Mas eu acho que tá lá em cima, é o principal. E aí, nós já estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast. E, Renata, gostaria de agradecer sua presença aqui. Foi um tema muito pertinente, né? E de extrema importância, o acolhimento familiar, fortalecendo o cuidado, né? O trabalho e as ações que a Associação Pode executam com os seus profissionais, famílias e beneficiários. É, de fato, muito importante, né? Principalmente quando se fala de saúde mental e acolhimento. E aí eu gostaria que você, para encerrar nosso momento, nosso bate-papo de hoje, deixasse para nós uma mensagem para as famílias que são acompanhadas aqui também, e também o pessoal que está nos acompanhando em casa através de mais um episódio do nosso podcast. Bem, já que a gente trouxe o tema de acolhimento familiar, fortalecendo o cuidado, então eu acredito ser muito importante compreender que o cuidador, ele também precisa de tempo para si. É importante que ele tenha essa compreensão de que ele precisa estar efetuando esse cuidado, parando para se cuidar. Não só, de fato, aguardar que uma outra pessoa observe e perceba que está precisando de ajuda. A vida adulta, em si, traz a autorresponsabilidade. Então, nem que essa responsabilidade seja exatamente de buscar a ajuda de uma outra pessoa. Então, é necessário que o cuidador, as famílias, passem a se observar e passem a se permitir se cuidar, para que exatamente continue, tenha uma base de sustentação, para que consiga dar continuidade ao cuidado. Porque não é fácil, né? Não. Pois, Renata, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter nos trazido um tema tão importante. Sei que vai agregar bastante na vida das famílias e de quem está nos acompanhando através do YouTube. E lhe aguardo de uma próxima vez. Muito obrigada.
Ao pessoal que está nos acompanhando, estamos encerrando mais um podcast Escolha a Vida da Associação Pod, que vocês possam nos acompanhar através do canal do YouTube Pod Pesqueira e até o próximo episódio. Até logo!